Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Dona Cruz. Eu me chamo Thaís Cruz e hoje eu trouxe para vocês um caso inusitado de imposto que tivemos aqui no nosso estado. Mas antes eu gostaria de pedir o seguinte para você: já curte esse vídeo aqui, dá uma moral no nosso canal para esse assunto chegar mais longe, né? Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? Sem perder tempo, né? Como a gente gosta de fazer aqui na Dona Cruz. Bom, primeiro eu quero exemplificar o seguinte: a gente vai falar do caso do ITCMD na doação da causa mortes do Silvio Santos Abravanel. Sim, para você que não sabia, ele tem uma herança e essa herança ficou ali para as filhas dele, para a esposa dele, e você precisa pagar imposto sobre essa doação, seja ela por causa mortes ou seja por doação, né? Seja por herança ou por doação disso. Então, ele faleceu e deixou aí uma herança. Mas antes de explicar o caso do Silvio Santos, eu preciso que você entenda um termo que é o imposto ITCMD. O imposto ITCMD é um imposto estadual, que ele é imposto de transmissão, causa mortes e doação. Essa é a tradução aqui do nome, vou deixar aqui embaixo. E esse imposto, ele incide sobre doações ou também na questão da herança, como eu comentei anteriormente. No caso mais comum que a gente vê aqui no nosso estado, ou que a gente vê aqui na Cruz, é mais em caso de doação. Como, por exemplo, se você tem uma empresa hoje e você tem cotas societárias dentro dessa empresa e você quer doar, você quer incluir o seu filho dentro dessa sociedade, você pode fazer a venda dessas cotas ou você pode fazer a doação dessas cotas. E aí tivemos recentemente, no ano passado, a Operação Loki, que foi justamente sobre essa questão das doações de cotas societárias para pessoas da mesma família. Acontece que o ITCMD, você precisa fazer uma declaração estadual informando que você está transmitindo aquele bem, está fazendo aquela doação. E aí, no cálculo dessa declaração, você vai saber se tem imposto, se tem a base de cálculo ali, incide o imposto ou não, tá bem? Então, esse é o imposto do qual vamos falar. No caso do Silvio Santos, foi em causa de morte, né? Então ele deixou uma herança ali, e para que essa herança passe para os filhos, passe para a esposa dele ali, precisa haver essa transmissão de bens, né? Então, para com isso, tem ali o imposto. O grande caso do Silvio Santos é o seguinte: ele deixou uma fortuna aqui no Brasil e também deixou uma fortuna fora, lá nos Estados Unidos e em Bahamas, né? O valor daqui do Brasil tem um ITCMD progressivo, ou seja, para quem tem mais bens, entende-se que o ITCMD tem um maior valor, né? Isso no modo geral do imposto. E para quem está lá fora, o Estado de São Paulo determinou que tem que pagar o ITCMD também progressivo. Mas isso entrou numa discussão muito gigante, porque o STF diz que isso é inconstitucional, o Estado determinou mesmo assim, mesmo com decisões do STF, e ficamos no meio dessa bagunça. Bom, mas vamos entender esse caso de fato, né? Então vamos entender assim, de fato, o porquê dessa polêmica toda, dessa isenção do ITCMD daqui do estado de São Paulo. Depois eu coloco alguns dados aqui para vocês também, tá bem? O grande problema está sobre os bens que estão lá fora, então sobre os bens que estão nos Estados Unidos e em Bahamas. São 429 milhões de reais que estão lá fora, num banco lá fora. Inclusive o Silvio Santos era o maior acionista em um dos bancos das Bahamas, tá? Sobre esse valor, o estado de São Paulo estava cobrando 17 milhões de reais sobre o ITCMD, em forma de ITCMD para transmissão desses bens. Acontece que o patrimônio que está lá fora, segundo a nossa Constituição, não pode ser tributado pelo ITCMD aqui no Brasil. E justamente por esse motivo, a família Abravanel foi lá e entrou com uma liminar para cancelar essa cobrança do estado de São Paulo de 17 milhões. Mas a grande pergunta que a gente fica nesse caso é: mas é devido mesmo? Ou será que eles, como uma família de herdeiros, estão tendo algum benefício fiscal, né? Alguém está sendo favorecido aí.
Acontece que existe uma discussão muito grande em todo o sistema judicial para que essa cobrança não exista, não só com o senhor Silvio Santos falecido, mas também com outras pessoas, tá bem? Essa discussão de tributar o ITCMD para os bens que estão lá fora já vem de longa data. Inclusive eu vou ler aqui uma parte do portal Migalhas, do qual eu li a matéria, e eles colocaram que é uma discussão já de muito tempo, tá? Bom, no portal Migalhas, alguns especialistas disseram que precisa ter uma lei complementar para poder legitimar a cobrança. O que acontece? O Estado ele se baseou em cima da lei geral, que é o ITCMD, para cobrar esse valor. O STF veio e falou, não, isso não pode, isso está errado, não é devido mesmo. Mesmo assim, o Estado continuou cobrando pessoas, e essas pessoas, com bons advogados, entraram na justiça, judicializaram isso, entraram com um processo contra o Estado, dizendo que aquilo era ali indevido de fato, né? Então ali ficou vários processos judicializados porque o Estado não quer acatar a decisão do STF. Acontece que quando o STF decidiu isso, em 2022, o Estado deveria ter sancionado uma lei complementar para que essa cobrança fosse válida. E deu um prazo ali de 12 meses, né? O Estado, infelizmente, não acatou esses 12 meses, não tem lei complementar e continua cobrando. E a família Abravanel é só mais uma dentre tantas famílias que estão tendo que judicializar esse processo, tá? Então isso tem acontecido com vários e vários brasileiros aqui que tem um patrimônio lá fora que está sendo tributado. A diferença é que a família Abravanel é uma família mais conhecida, né? E logo que cai na mídia aí, vira uma notícia mais exponencial. Então, respondido aqui a tua pergunta, a tua dúvida, fica nesse enrosco aí, não é só essa família que está sofrendo com isso. Mas trazendo mais dados aqui da fortuna do senhor Abravanel, ele deixou fora, eu vou ter que ler esse número aqui, porque são muitos números aqui. Fora esse valor de 429 milhões de reais que ele deixou lá fora nos Estados Unidos, em Bahamas, ele deixou o montante de 1.196.432,57 em ações de diversas empresas. Sobre esse valor, que está aqui embaixo, esse valor gigante, ele também vai pagar o ITCMD. A família, o Estado está cobrando R$ 47.857.137,30 sobre esse valor, e a família Abravanel também está discutindo isso, dizendo que só é o valor devido de R$ 283 mil. Enfim, eles alegaram que esse valor é uma complexidade muito grande para você apurar o ITCMD sobre isso, e por isso eles estão alegando que o valor é bem menor. Fato é, pessoal, que quando você tem uma assessoria, quando você tem um especialista do seu lado, essas discussões passam a ser válidas, né? Essa é a importância do especialista dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. E aí, quem me fez essa pergunta lá no Instagram foi a senhorita Isabela. Isabela, que pergunta capciosa, hein? Muito boa a sua pergunta, muito obrigada, participe mais vezes, foi um prazer responder. Tanto que eu fui pesquisar, não tinha visto a fundo o caso do senhor Abravanel, fui pesquisar para trazer esses dados aqui para vocês, para que a gente tenha duas reflexões com relação a esse imposto, com relação à sucessão aí societária, tá? Isabela me perguntou, Thaís, qual que é o impacto disso para o estado de São Paulo, né? Da família Abravanel estar com essa isenção aí de 17 milhões. Bom, o fato é que o nosso estado de São Paulo é um estado muito rico, né? São Paulo gira muitas empresas, gira muitos veículos, gira muito ICMS, que é da competência do estado. Então é um estado muito rico. Acredito que mais de 17 milhões no caixa o nosso governador não iria reclamar, mas é algo que por enquanto, deixou de arrecadar até que esse processo seja julgado. Tá bem? Então, a consequência direta sobre isso seria ter esse valor menor em caixa. Já que essa gestão patrimonial não está no Brasil, teoricamente, o Estado ele não tem um ônus, né, de uso disso, como, por exemplo, nós que temos uma casa aqui, que temos bens aqui, existe uma gestão por parte do Estado para fiscalizar isso e cobrar o imposto sobre isso. Então, o Estado ele não tem esse ônus com isso.
Então o pagamento da guia teria sido boa para o Estado, mas ainda não aconteceu e não sabemos se vai acontecer, né? Processos judiciais tendem a ser demorados e vamos ver quanto tempo que isso aí vai demorar. Uma outra reflexão que eu gostaria de trazer para vocês aqui seria com relação a você. Você já pensou no seu planejamento sucessório? Você já pensou se isso acontece com você? Seu pequeno patrimônio, o seu patrimônio grande, seja ele qual for a numeração disso, você já pensou que você poderia ter uma estrutura melhor para que você não incorra dessa situação do ITCMD, seja para patrimônio de fora ou seja para patrimônio interno? Então, essa é a reflexão que eu trago aqui para você. Você precisa pensar um pouco mais no futuro. Claro que em determinados momentos, você como empresário, você precisa pensar agora, para o seu negócio girar agora, para você ter dinheiro agora, para você fazer o seu ganha-pão agora, mas com a criação de um patrimônio, você precisa começar a pensar exponencialmente, você precisa começar a pensar nos custos que você teria para com os seus herdeiros, né? Nesse caso aqui, talvez, se o Silvio tivesse colocado tudo isso ali dentro de uma empresa, né? A gente não sabe muito bem como que tá essa estrutura, mas ter girado isso aí dentro de uma holding, já ter feito previamente ali as distribuições, claro, com as distribuições também tem o ITCMD, mas deixaria de repente judicializar tudo isso ali e pagar essa dor de cabeça e pagar também ali uma equipe de advogadas que deve estar sendo bem precificada, né? Não é caro, né? Caro é aquilo que a gente não sabe o valor, né, gente? Mas deve estar bem precificado aí. Tá bem? Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você tem dúvidas, se você quer entender um pouco mais, ou se eu deixei de falar algum ponto importante, manda aqui embaixo. Vai ser um prazer poder responder a sua dúvida, tá bem, Isabela? Muito obrigada, hein? Tchau!